Olha pessoal, o terceiro vídeo falando sobre o assunto das palavras do Sumério, né? Que vemos termos aqui no grego, Macária, e estamos falando aqui da Macária. Que teve um jogador de futebol que chamava Maxa Macária, sei lá. Tiveram esses nomes, de origem desse nome. Continuando aqui, os comentários aqui das palavras que está no vídeo. Que se sabem, tudo que é sabível. É bem possível que a cultura suméria tenha tido pouco do único e original, a não ser a escrita que lhe permitiu aparecer aos olhos da história, que sendo a primeira civilização a conhecer o nome dos deuses. Os sumérios criaram o nome dos deuses, né, de suas divindades locais. Eu comento essa parte. Porém, esses nomes seriam um tesouro cultural, que é comum da humanidade mediterrânea. No Mediterrâneo, né, fosse espalhando por todo o mundo algumas palavras da Suméria. Por longos anos, a evolução oral desde os alvores da arte. Os sumérios, a gente sabe que eles inventaram muitas coisas, a arte. Possivelmente eles descobriram fogo por si próprios. A arte rupestre, que representa progressiva, lentamente se mundializou desde o final da última glaciação, causadora de grandes subidas no nível da água e dos mares, propícia à criação mítica do dilúvio, cerca de 8.000 milênios no tempo de antes de Cristo. Os sumérios, os caldeus desenvolveram uma cosmogonia. Cosmo a gente sabe que significa mundo, gonia, né, a agonia do cosmo, própria preservada em poemas épicos como Gilgamesh, ou Gilgamesh, né? O termo Gilgamesh, né, pronunciado na língua sumérica, a gente sabe que foi um guerreiro. Enuma e Elis. A criação era representada como um processo de procriação. Os deuses seriam elementos naturais que formaram o universo. Segundo os babilônios, Marduk, né, a gente sabe, Marduk foi o filho do touro, foi o único deus que conseguiu derrotar o general Kingu, quer dizer rei, de Tiamat. Lugar o dragão, né? O grande dragão, que é Tiamat, o diamante, que representava o caos e as águas do mar primordial. Esta mitologia seria desenvolvida de forma livre até a exaustão pelos egípcios, que a desenvolveram de forma ainda mais elaborada nas pinturas dos seus túmulos. E temos aqui a figura 1 e a figura 2 da Terra. Temos a Lua aqui embaixo, né? E as águas em cima. E temos a Terra e as nuvens aqui, né? Representada com um globo redondo. Esquema cosmológico do mundo arcaico. Figura 3. Esquema do mundo aristotélico e medieval. Aqui temos a explicação, né, desses dois globos que é o nosso planeta Terra. O Sol nascia todas as manhãs pela grande vagina da deusa mãe. Mate. A deusa mãe, né? Quantas manhãs nascia. E Mut, que era do mar Mediterrâneo, ascendia ao céu no seio dos montes duplos da aurora. Era devorada ao pôr do sol, navegando pelos infernos do submundo durante a noite na barca solar que era o crescente lunar. Tá explicando o texto aqui, né, que a vagina da grande mãe se punha o sol e virava a noite. E quando desvirava, virava o dia, assim que era a crença dos sumérios. Essas cosmologias estavam certas mesmo. Míticas, elaboradas no vazio da grande imaginação pura. Sabiam-se que a Terra era redonda. Permitiram que o seu esboço astrológico e cosmológico, que pode ser resumido no esquema anexo. Os sumérios tinham 4 grandes divindades criadoras. An, o An, superior no céu, e Ki, inferior na terra. Anki, o céu e a terra. Enlil, ou então Anlil, que é o céu e o ar. Anki ou Enki, o céu e a terra, não é? A água. Temos os elementos An, que é céu, e Ki, que é terra, e En, que é céu de novo, e Lil, que é ventos. Anki ou Enki. An e Ki teriam um caso primitivo correspondente ao céu e à terra. Ki, inicialmente Deus, a Mãe Terra.
e An, o Deus céu. Eles acreditavam, né, que o céu e a terra eram divinos para eles. Mãe Terra passou mais tarde a ser a deusa Ninhursag, senhora da montanha cabeça. Ninhursag também pronuncia, tanto com H como com a letra K. Senhora da montanha, Ninhursag, senhora da montanha cabeça. Enlil, Anlil, o céu e o vento. Sufixos as palavras eram formadas por duas palavras, En, que é vento, e Lil, que é... Não, An, que é céu, e Lil, que é vento. Anlil, ou Enlil, que representa, né, o todo-poderoso Deus que fez os ventos. Sufixo sugestivo de tudo que é lábil e volátil. Os ventos alísios tiveram aqui sua origem étnica, Deus do ar atmosférico. Enki, o Anki, céu, Deus terra, universo, água primordial. Enkia, o céu, a terra e as águas. Enkia, céu, terras e águas. Ieia, amigo de Kina, Damkiana. Dama, julgamento, e Ki, terra. O julgamento da terra, do Deus terra e céu. Deus da água, né? Deus julgou as águas através de um dilúvio. No céu havia outra Santíssima Trindade, Naná ou Nana, que representa a lua, não é? Os sumérios acreditavam que Naná era a deusa lua, ou Deus lua. E o Tu, o Deus sol, e Naná, a deusa mãe do céu. E é deusa, e Naná é lua. Que a mãe é considerada uma deusa naqueles tempos. A mãe era divina, coisa que hoje ainda é, que era a estrela da manhã. Como se vê como dois astros, esse é o nosso comentário, né? Astros maiores como os deuses masculinos e uma grande deusa mãe do céu. Não é claro que essa trindade seja já uma sagrada família patriarcal, né? Patriarcal, aquele que é pai, que parece mais de fato uma grande matriarca, mãe principal, não é? Patriarcal, pai principal, e matriarcal, mãe principal, com os seus dois filhos predilectos. Tá esse texto em português antigo, né, pessoal? O Deus do dia e o Deus da noite. No entanto, esse matriarcado não seria de simpatias dos sacerdotes no início da história, que apressaram a afirmar, segundo Carl Greenberg, que a origem das coisas resultava dos dois princípios sexuais, o pai e a mãe, oposto a Apsu, o princípio da masculinidade bondosa, e Tiamat, da maldade feminina. Apsu, o deus homem masculino, né, e bondosa, e Tiamat, com a sua bondade e maldade feminina. As quatro divindades criadoras não seriam ainda entidades divinas personalizadas, mas princípios divinos metafísicos de criação, equivalentes remotos, quatro elementos dos filósofos gregos e das causas primeiras de Aristóteles. Os babilônios, segundo Pierre Amiet, acreditavam na trindade criadora dos sumérios. Anu, a gente sabe que é o céu, o grande Deus do céu, criador do céu. E Anlil é o grande Deus, né, o nosso Deus divino, que criou os ventos do ar. E Enki é o Deus criador, todo-poderoso, como o criador do céu e da terra. E Ea, o grande Deus que criou Eva, né? Ea, das águas, chamavam Sim a lua, e Shamash, o sol. Shá mais Mash, centro sublime do sol. E Ishtar, que é a estrela, a grande estrela mãe, que é Inaná, a grande estrela mãe lua, não, a grande estrela deusa lua, que também relacionava com o planeta Vênus, símbolo Vênus. A sua química é Vênus. Marutuki, né, Marduk, que acreditava Nabucodonosor, né, o grande Marduk, filho do touro, teria começado como deus menor das tempestades, dos trovões.
Marduk era representado pelas tempestades e os trovões. Menor das tempestades, foi elevado por Hammurabi à categoria de seu Deus Supremo por o Deus local da cidade de Babilônia. Quando essa cidade tornou a capital do mundo de então, pelo que não pode ter, neste caso, reação genérica com a tradição primordial do nome de Deus, sendo antes, pelo contrário, um possível ter o nome tardio de Enki, relacionado com o conceito do mar. Na mitologia mesopotâmica, no princípio do mundo, existia Apsu e Tiamat, os elementos masculinos e femininos das águas. Temos aqui a figura 4, a dança de Kingu de Tiamat. Os sumérios também dançavam, não era para Todo-Poderoso. Tiamat criou o céu, de quem nasceu Ea, casa da água. Marduk, que é o deus dos trovões, venceu os demais deuses e dividiu o corpo de Tiamat, separando o céu da terra, e produziu o primeiro homem, usando sangue de Kingu, grande rei, o monstro dragão general de Tiamat derrotado. Dito de outro modo, Marduk seria literalmente a definição teológica de Enki, o senhor da terra, das águas doces, quando passou a ser também o senhor do mar, como viria a ser Poseidon, depois da queda da telasocracia cretense matriarcal e draconiana. Consulte Anu, que deu origem a Anu, não é? Que é o céu, o tempo do céu. E An. Que a terra-mãe Nihursag, senhora mãe cabeça da montanha. No entanto, se a mitologia suméria parece apontar para uma hereditariedade semântica que faria dos sumérios uma língua aglutinante, artificialmente teológica, a verdade é que esta língua seria um esforço das escolas religiosas para darem alguma ocorrência e ordem tanto à linguagem erudita quanto à teologia, seja por meio de analogias naturalistas, seja porque seria o próprio conhecimento empírico da natureza que obrigava os sábios e sacerdotes a colocar os poderes da natureza sobre ordem de certos deuses, fosse porque a sucessão das gerações culturais e a evolução da posição relativa das cidades estados obrigavam a evidências que os parentescos místicos poderiam alterar a posição relativa dos deuses, mas não anularia necessariamente as suas antigas denominações e funções, que acabavam por levar a compromissos paradoxais e aos primeiros esboços que seriam correntes na mitologia hindu, ou seja, a multiplicação das avatares divinos, e no Egito a fusão de divindades ou a atribuição à divindade dominante o poder de antigas divindades secundárias. Bom, vamos parar aqui pelo assunto da Terra-mãe, porque está ficando muito grande e a gente fica exausto.